Graça e paz, irmãos e irmãs, boa tarde. Vamos ao nosso sétimo estudo sobre a epístola de 1 Tessalonicenses. E hoje nós vamos falar sobre a quarta marca de uma igreja ideal. Vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A quarta marca da igreja de Tessalonicenses é que os membros desta igreja, eles procuravam ser imitadores. E Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, imitadores nossos. E depois ele fala imitadores do Senhor. Então nós vamos hoje estudar sobre o que significa ser imitadores, como Paulo disse, nossos. No próximo estudo nosso, no nosso quinto estudo, então nós vamos falar sobre sermos imitadores do Senhor. Mas como a palavra nossos aqui, como Paulo faz referência a ele, a Silas, a Timóteo e aos demais apóstolos, aos demais companheiros de caminhada cristã, então por isso nós vamos falar sobre primeiro o que significa a importância de sermos imitadores, a importância do exemplo. Nós vamos trabalhar isso hoje nesse breve estudo, ok? Em primeiro lugar, Paulo diz, a epístola diz que os tessalonicenses tornaram-se, vos tornastes. A palavra tornar é uma palavra grega chamada ginomai, que indica passar a ser formado, assumir um lugar, surgir, ter certas características, vir a ser, deixar de ser uma coisa para ser outra. Paulo diz, vos tornastes, ó Tessalonicenses, vos tornastes, ou seja, passaram de um estágio para o outro. E o que acontece agora na vivência, no ambiente vivencial deles, em suas ações, é diferente do estado anterior deles. Mas o que passaram a ser? O que se tornaram? E então, olhando para a Bíblia, olhando para essa epístola novamente, para o versículo 6, nós temos a resposta. Vos tornastes imitadores nossos. A palavra imitadores vem de uma palavra grega chamada mimetes, que significa comportar-se da mesma maneira como outra pessoa. Fazer o mesmo que os outros fazem. Que coisa linda! A quem passaram a imitar? A quem passaram a reproduzir comportamentos? A quem passaram a fazer o que os outros faziam? E como eu disse anteriormente, provavelmente Paulo falava de si próprio, estava falando de si, estava falando também de Timóteo, de Silvano. Vocês lembram do estudo que fizemos sobre as características de Silvano, de Timóteo? Eles passaram a imitar. E isso chama a nossa atenção para o poder do exemplo. O como é importante a maneira que cada um de nós se comporta, como cada um de nós age. Mas para aprofundarmos um pouco mais sobre esse assunto de quando Paulo diz que a igreja de Tessalonicenses passou a reproduzir o mesmo comportamento dos apóstolos, vamos ler Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, verso 17. Filipenses 3, 17 diz assim: Irmãos, sede imitadores meus
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Agora, aos Filipenses, Paulo está dizendo àqueles irmãos: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós encontramos neste versículo um duplo mandamento, dois mandamentos feitos. O primeiro, imitai, sede meus imitadores, e observar. Ou seja, me observem e observem aos outros também. Primeiro observem o meu comportamento e após isso, então, observe, faça uma observação ao testemunho, à vivência de outras pessoas. Observar aqui indica uma cuidadosa observação. Mas por que isso era necessário? Primeiro, olhar para Paulo, depois olhar para aqueles que também, assim como Paulo, estavam buscando o Senhor, estavam esperando na promessa do Senhor. E por que isso é tão importante? E aí nós temos a resposta em Filipenses 3,18 em diante, quando ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala até do destino destas pessoas que estão no meio cristão, estão no seio da comunidade, mas dão um péssimo exemplo, dão um péssimo testemunho. E no versículo 19, Paulo fala que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então nós temos aqui Paulo chamando para si: sede meus imitadores, sede imitadores daqueles que, assim como também eu, estão em busca da promessa, esperando a promessa. E ele diz a razão do porquê que isso é importante. Vamos ainda aprofundando esse assunto em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, porque aos Coríntios Paulo também fala sobre isso, no verso 16, quando ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A palavra admoestar aqui é uma palavra grega chamada parakalo, que indica um pedido feito com seriedade, de maneira adequada. Uma convocação de Paulo aos coríntios, aos irmãos que estavam na igreja de Corintos. O intuito é levá-los a um encorajamento, a se animarem. Admoesto, portanto, a que sejais meus imitadores. E para alcançar este êxito, não apenas por palavra, não apenas pela epístola aos Coríntios, Paulo também vai dizer no verso 17: por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ele chama os coríntios agora para serem seus imitadores e ele fala acerca de como que ele se comporta. E ele fala sobre a maneira como ele ensina, sobre os caminhos que ele andou em Cristo, sua forma de viver, e ele envia Timóteo, um bom exemplo. Ele não envia qualquer pessoa para enfatizar. Ele envia para esta missão alguém que ele diz ser amado, filho amado e fiel no Senhor. Mais uma vez vemos aqui a importância do bom testemunho, das boas obras. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo novamente fala sobre esse assunto e ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui já há uma necessidade dele dizer: me imitem, sede meus imitadores, porque também eu sou de Cristo. Talvez foi perguntado a ele: a quem você imita?
a quem você segue? E Paulo faz questão ali de bibliografar a sua obra. Ele faz questão de dizer: me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. E eu gostaria de encerrar esse aprofundamento sobre a importância de imitarmos, a importância de imitarmos aos bons exemplos, a importância de imitarmos aos bons testemunhos. Eu gostaria de ler em Hebreus, te convidar a abrir em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O escritor de Hebreus deseja que seus leitores continuem diligentes, permaneçam diligentes. A palavra diligente é spode, uma palavra grega chamada spode, que significa fazer apressadamente, fazer algo com motivação e esforços. Significa ser diligente, significa dar o melhor de si, fazer todo o possível. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele se apressava, havia uma pressa em seu coração, e o texto diz assim, versículo 16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Em Gálatas capítulo 2 também, Paulo mais uma vez vai falar sobre como ele era diligente naquilo que ele estava fazendo. Versículo 10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A palavra diligente, então, significa esforço. E Paulo era alguém diligente. E para vencer a indolência, somente sendo diligente. No versículo 12 de Hebreus 6, o escritor de Hebreus diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A palavra indolente, ela significa ser vagaroso, ser lento, preguiçoso. É uma conotação negativa, enquanto ser diligente é uma conotação positiva. É algo positivo, é uma virtude. Já ser indolente é um vício comportamental. E a palavra se encerra dizendo: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir. Você quer herdar a promessa? Então nós encontramos duas coisas aqui importantes. Sede imitadores daqueles que pela fé, ou seja, daqueles que acreditaram ser verdadeiro, aqueles que acreditaram a ponto de ter confiança e segurança total. A fé, mas também nós encontramos aqui a longanimidade, que é um segundo item para quem quer herdar as promessas. A longanimidade é macrotomias, que significa uma calma emocional diante das provocações, diante de situações adversas, caracterizado a ausência de ações de reclamação, ações de ira. Então, neste estudo de hoje, nós estudamos sobre esta quarta marca da igreja de Tessalonicenses,
Eles eram imitadores dos apóstolos, dos companheiros de Paulo, porque eles imitavam pessoas que imitavam a Cristo. E agora finalizamos em Hebreus, falando sobre a importância de sermos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que esta quarta marca possa também ser encontrada em nós. Que Deus nos abençoe, tenha uma ótima semana. Há sim ainda pessoas que estão buscando a Cristo com seriedade, com entrega, com operosidade de fé, com abnegação. Meus irmãos e irmãs, mas é importante que você faça como Paulo indicou aos Filipenses: observai, para que você não seja enganado, para que você não esteja na lista juntamente com aqueles que vão herdar a perdição. Somente homens e mulheres transformados poderão ajudar a esses que estão se perdendo a serem salvos. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz. Boa semana.